Olá, boa noite. Tudo bem com você? Quarta-feira, 3 de fevereiro, o SBT News está começando agora para te deixar bem informado. Você vai ver hoje que os moradores afetados pela enxurrada na Lagoa da Conceição reclamam da proposta de ajuda oferecida pela Casan. Eles estão reunidos neste momento e a gente traz as informações ao vivo para você. Vamos mostrar como está a imunização contra o coronavírus nas principais cidades de Santa Catarina. Até agora, 10.500 pessoas receberam as doses. Um ritmo lento que faz o estado pedir mais agilidade aos municípios. 9 dias depois do rompimento da lagoa de tratamento de efluentes da estação de esgoto da Casan, na Lagoa da Conceição, moradores ainda aguardam auxílio da companhia para retornarem às suas vidas. Pelas ruas ainda dá para ver os sinais da destruição. Caminhões e máquinas trabalham para reestruturar o que a água levou na enxurrada do dia 25 de janeiro. E mesmo passados 9 dias, a memória dos moradores não consegue apagar o que viveram naquela segunda-feira. Ver o dia ensolarado é motivo de alento para Amanda, já que o medo da chuva ainda resiste. Tudo isso aqui embaixo d'água. Muitas perdas de animais, perdas da memória dessas famílias, perdas do sentimento de segurança em relação à Casan e de segurança em relação a essa lagoa que até agora não saiu daqui. Esse monte de entulhos foi o que restou das 5 kitnets que ficavam aqui. A água veio daquela direção, por detrás das dunas, e levou tudo abaixo. Destruição. Pelo menos 35 casas tiveram as estruturas afetadas. 15 foram interditadas pela Defesa Civil Municipal, 6 delas de forma definitiva. Aqui nesse ponto tinha uma casa que foi atingida logo que a água saiu, extravasou a lagoa e veio em direção ao bairro aqui, mas essa casa já foi ao chão. E aqui nós temos uma outra casa que está também com ordem de demolição, está interditada pela Defesa Civil, e a Jéssica era a moradora dessa casa. Ela morava aqui há 2 meses e vivenciou tudo isso, Jéssica. Como é que foi acordar naquela segunda-feira? Foi um susto enorme, assim, demorou pra gente entender o que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. Estourou todas as janelas da casa, a porta da cozinha, e daí começou a levar tudo. Hoje, 9 dias depois, e vocês ainda se encontram sem ter onde morar, morando de favor e sem uma posição da Casan? Sim, nenhum contato, nenhuma resposta. Toda a ajuda que a gente recebeu foi de moradores, de associação, da Defesa Civil, móveis, roupas, nada da Casan. Com a ajuda de advogados, os moradores modificaram o edital apresentado pela Casan por discordarem de boa parte do que trata o documento e querem apresentar à companhia. No próprio edital, que é um auxílio para os moradores, consta a cláusula de quitação geral, tirando o direito dos moradores e pedir reparação por outros danos morais. Existem cláusulas que os moradores precisam apresentar notas fiscais dos produtos de limpeza que estão utilizando para limpar a casa. É algo totalmente absurdo numa situação que eles estão. E outro fato também é a questão do adiantamento de R$10.000, que é um adiantamento numa futura indenização. Ou seja, se o morador tem direito a 25 mil de indenização, adiantando hoje, ele teria só 15 mil. Por nota, a Casan reforça que o edital tem o objetivo de antecipar recursos de até R$10.000 para que os moradores possam retomar suas rotinas. Disse ainda que não teve reunião agendada e que oficializou as questões por e-mail. Da Casan até o momento a gente não teve nenhuma resposta às nossas angústias, aos nossos pedidos de conversa. Existe um e-mail sim, esse e-mail solicita informações bastante íntimas dos moradores que a assessoria jurídica nos aconselha a não passar. Bom, e está acontecendo agora, neste momento, uma assembleia entre os moradores da região. A Graziane Biali está no local e tem as informações para a gente. Boa noite, Grazi. Essa reunião é para definir os próximos passos? Conta para a gente.
Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Exatamente, né? Como a Casan não compareceu ao compromisso ontem, porque na sexta-feira da semana passada a Casan veio até aqui e conversou com os moradores dizendo que retornaria então ontem para conversar novamente. Isso é o que os moradores nos dizem, né? Para discutir esse edital. Não veio e hoje, até o meio-dia, os moradores tinham dado um novo prazo para que a Casan viesse ter essa conversa, o que também não se confirmou. Então, hoje, agora, por volta das 6h30 da tarde, eles começaram essa reunião, ainda estão ali reunidos numa assembleia para decidirem, então, quais serão os próximos passos para que a Casan venha a cumprir os direitos desses moradores, né? Inclusive, Cibele, o Ministério Público Federal também está nesse caso e na sexta-feira da semana passada recomendou à Casan algumas medidas que foram cumpridas de acordo com a Casan, né? Que eram medidas de atendimento emergencial. Porém, hoje, o Ministério Público Federal lançou novas recomendações à Casan, inclusive eu tenho algumas aqui, ó, de que seja contratada uma empresa para realizar a análise dos bens afetados nas casas, né? Também que eles restaurem a energia elétrica e a rede de esgoto, que forneçam alojamento e alimentação para as famílias que ainda necessitam e também recomendou que seja realizada a segurança das casas para evitar furtos e depredações, porque a Casan também está devendo uma resposta a esses moradores de acordo com o entendimento do Ministério Público Federal. Mais uma vez, então, a Casan tem 24 horas para cumprir essas medidas recomendadas. E a gente segue aqui acompanhando então essa assembleia. Certamente teremos algumas novidades para a gente trazer amanhã no SBT Meio-Dia. Eu volto com você, Cibele. Combinado, Grazi. Obrigada pelas informações. Olha, hoje foi um dia de calorão em todo o estado, aquela sensação de ar abafado. Aqui na capital, com as temperaturas lá em cima, quem pôde aproveitou para ir para a praia. A quarta-feira de sol na capital fez muita gente colocar os pés na areia. Sorte de quem pôde aproveitar o calorão. Opções para curtir o dia não faltaram. Fazemos várias coisas, construímos um castelo, que quando eu não conhecia um amigo aqui, daí a gente virou amigo. Pausa para registrar o dia de lazer, que merecia mesmo uma foto. Melhor ainda para quem está de férias, como a Anderlise, que veio do Rio Grande do Sul para aproveitar o merecido descanso. O dia hoje está fantástico, a água está muito boa, deu para aproveitar bastante. A previsão do tempo se confirmou e os termômetros registraram a máxima prevista de 32 graus. Na areia da praia, a sensação térmica chegou a 43 graus. Haja banho de mar para refrescar. 43 graus de sensação térmica, tá aí a explicação, né, do calorão desse dia. E para entender as razões desse calorão todo e como vai ficar o tempo para essa semana, nós conversamos com o meteorologista Clóvis Correia, da Ipagre-Cirã. Olha só. Bom, tem dois fatores importantes. Uma que nós estamos no verão, isso aí não tem a menor dúvida. E outra que antes da chegada de uma frente fria, que é o que vai acontecer, tá? Sobre a nossa região, o que acontece? Os ventos mais ao norte se direcionam para nós, né? São ventos mais quentes. Além disso, também a pouca nebulosidade que está predominando devido ser o verão, então temperaturas mais elevadas. Isso nós chamamos de sistemas pré-frontal, antes da chegada da frente fria sobre o nosso estado. Esse ciclone está relacionado à formação também de uma frente fria que vai se formar, associada ao ciclone e também associada que a gente chama de frente fria. Então, teremos esses dois fatores influenciando, isso vai fazer com que os ventos fiquem mais fortes sobre a nossa região e amanhã tem possibilidade de pancada de chuvas e trovoadas e pode ter algum evento extremo, aí, como temporais acontecendo de forma rápida. Aí sim chega a massa de ar frio que vai fazer com que sexta, sábado e domingo o tempo fique bom, estável, o sol predomina sobre a região. A quinta tem chuva com trovoada para todas as regiões, melhorando no oeste no decorrer do dia, com algumas aberturas de sol. No litoral, a condição do tempo melhora a partir da noite. Em Florianópolis, a mínima será de 20 graus e a máxima de 30 graus. Joinville tem máxima de 29 graus. Em Blumenau, a máxima é de 28 graus e em Lages, a mínima é de 12 graus. Já em Criciúma, a máxima é de 31 graus. Chapecó, a mínima é de 15 e a máxima de 24 graus. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre vacinação.
Mais de 70 mil doses foram aplicadas em Santa Catarina, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós separamos alguns dados para mostrar para você, para demonstrar como está esse processo de imunização, como é que está o ritmo. São necessárias 426.678 doses para imunizar os grupos dessa primeira fase de imunização, que já está em andamento no estado. O estado já recebeu 212 mil doses, dessas 78.558 já foram aplicadas, ou seja, 16,53% das pessoas que fazem parte dessa primeira fase receberam a vacina. A Secretaria de Estado da Saúde também divulgou o total de doses já aplicadas nos municípios. Nós separamos alguns deles para mostrar para você que são referência no tratamento contra a Covid-19 em Santa Catarina. Em Joinville, olha só, já foram aplicadas 5.034 doses. Em Florianópolis, 4.636. Já em Chapecó, no Oeste, 2.945. Em Blumenau, 2.549. Em Criciúma, no Sul, 2.307 doses aplicadas. Em Lages, 1.530 doses. Já em Itajaí, litoral norte, 1.310 pessoas receberam essas doses. O governo do estado iniciou ainda ontem a distribuição de mais doses da vacina Coronavac às regionais de saúde. E em entrevista ao SCC hoje, o secretário da Saúde do estado, André Mota Ribeiro, reconheceu que há lentidão no processo de vacinação contra o coronavírus no estado. Olha só. A gente já tem chamado a atenção há alguns dias dos municípios, dos seus representantes, que nós precisamos acelerar a velocidade de vacinação da nossa população. O nosso plano de vacinação estadual está pronto há várias semanas, há alguns meses, é de conhecimento de todos, inclusive dos prefeitos, dos gestores municipais, e o ritmo atual, ele ainda é um ritmo um tanto lento. Nós já ofertamos, inclusive, ajuda, se tiver que o Estado participar de alguma forma com outras estruturas, além do que nós já estamos fazendo, lembrando que a vacinação é atribuição do gestor local. Ainda sobre a vacina, em Blumenau, no Vale do Itajaí, começou hoje a vacinação por agendamento no setor 1 do Parque Vila Germânica. A imunização está sendo oferecida para os profissionais da saúde com 60 anos ou mais. O agendamento é feito no site da Prefeitura de Blumenau ou também pelo Alô Saúde, no telefone 156. É preciso também comprovar o vínculo empregatício na área da saúde, na rede pública ou privada, por meio da folha de pagamento ou carteira do conselho de classe, na hora de receber a vacina. Tem que ter a comprovação para poder receber a dose. Ainda falando sobre a pandemia no estado, agora a gente vai atualizar os dados da Covid-19 em Santa Catarina, para você ver como é que está o cenário neste momento. O estado tem 15.866 casos ativos da doença. 6.445 pessoas não resistiram e morreram por Covid-19. 29 só de ontem para hoje. A ocupação dos leitos de UTI no estado está em 75%. Santa Catarina já acumula 584.537 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. E você vai ver a seguir, sem carnaval e sem feriado. Por causa da pandemia, os catarinenses vão ter atividades praticamente normais durante a folia. O SBT News volta já. Já estamos de volta e agora com comentário de Cláudio Prisco Paraíso. A Assembleia Legislativa revogou agora há pouco o segundo mandado de prisão contra o deputado Júlio Garcia, por 27 votos. A revogação do primeiro mandado de prisão, por 30 votos, foi na semana retrasada. Os parlamentares tomaram o cuidado de não polemizar e não se manifestaram sobre a medida cautelar reintegrando o deputado à Assembleia, assunto que está sob apreciação em Brasília do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a decisão da Assembleia, a resolução é encaminhada à juíza Janaína Cassol Machado, que, recebendo, vai colocar nos autos. E aí vai expedir a soltura de Júlio Garcia.
isso deverá ocorrer da prisão preventiva domiciliar. Isso deverá ocorrer possivelmente entre amanhã e sexta-feira. E para encerrar, uma informação de absoluta primeira mão. Luciano Buligon, ex-prefeito de Chapecó, tem tudo para assumir na próxima segunda-feira a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi convidado hoje à tarde pelo governador Carlos Moisés. Responde na sexta-feira. Hoje assumiu a Secretaria de Assistência Social Claudinei Marques. E na sexta-feira será a vez de Luiz Fernando Vampiro na Secretaria da Educação. Em meio a tanta chuva que caiu nos últimos dias no estado, os produtores de arroz já começaram a colheita. Tempo firme. Esse é o maior desejo dos produtores de arroz de Itajaí que já começaram a colheita. É que arroz e chuva com excesso não combinam. Para que o grão possa ser colhido, o sol precisa aparecer. Estamos falando do principal produto agrícola do município. Itajaí é o segundo maior produtor de arroz da Anfre, ficando atrás apenas de Ilhota. Por aqui são plantados aproximadamente 1.900 hectares do grão. Na última safra, a média de produtividade foi boa, ficou acima de 8 toneladas por hectare, o que corresponde a 160 sacos de arroz. O resultado foi uma produção de 17 mil toneladas do grão no município em 2020. Para esse ano, a expectativa era que a produtividade aumentasse, mas com o excesso de chuvas nos últimos 15 dias, o cenário pode não se confirmar. No começo da safra, a previsão climática era de a laninha, uma laninha forte, que para o arroz é uma condição muito boa de produção, mas essa condição ela veio mudando no decorrer da safra e a gente teve, principalmente nos últimos 20, 30 dias, uma condição de muita umidade, muita chuva. Isso pode ter algum impacto na produtividade e a gente, de repente, não vai alcançar aquela expectativa que inicialmente se tinha. Seu Edésio trabalha há 40 anos na atividade. Ele planta cerca de 180 hectares de arroz. Há 10 dias, ele iniciou a colheita e agora está na torcida para que não chova mais. Tentar tirar tudo que tem da lavoura, todo momento de sol, planta seca, aproveitar todos os momentos para não ter prejuízo com a lavoura, perder a lavoura no campo, né? Apesar da incerteza com a produtividade, uma coisa é certa: a alta no preço do arroz. Na safra 2019-2020, a média do valor do saco pago ao produtor ficou em R$ 40. Em 2021, o valor já chega a R$ 87. Então a gente acha que o produtor, por mais que tenha alguma perda em função da questão climática, a gente vai ter ainda ganhos consideráveis em termos de rentabilidade em função dos altos preços que devem se manter daqui para frente. Bom para os rizicultores que chegaram a registrar prejuízos nas últimas safras e agora apostam todas as fichas nessa colheita. Na verdade, a gente estava 5 anos defasado, trabalhando praticamente no vermelho. Alguns anos abaixo de custo de produção, até com prejuízo. Então, a gente esse ano está com um preço bom, que a gente para recuperar um pouco os atrasados também. E agora vamos falar de carnaval. Neste ano vai ser diferente. Neste ano, o carnaval vai estar presente somente no calendário. Diferente de outros anos, não teremos os tradicionais desfiles, blocos, ou seja, vai ser um dia normal. Algumas empresas privadas já sinalizaram que vão trabalhar normalmente, sem folga. Eu acho que devia ser normal mesmo, porque não vai ter festa, não vai ter nada. Então eu acho que o negócio agora é trabalhar, né? Então, fiquei quase um ano parado aí, né, com essa pandemia, mas é que trabalhar. Eu acho que merece a folga, cara. Tem que descansar. Tem que descansar um pouquinho, bom. O carnaval não é um feriado obrigatório, né? Ele é um ponto facultativo, sempre foi assim. Então a primeira coisa que as empresas têm que observar é a convenção coletiva da categoria. Se a convenção coletiva diz que o feriado é obrigatório, então as empresas deverão dar a folga aos funcionários. Se a convenção coletiva não falar nada, se omitir, não fazer essa previsão, né? Então, as empresas vão ter 3 alternativas aí para os funcionários. A primeira é dar a folga, né, nesse período que está previsto, e não ter depois compensação. A segunda alternativa é também dar essa folga, porém,
pedir que o funcionário compense, que essas horas façam parte de um banco de horas. A terceira opção é não fornecer a folga, né? Em Florianópolis, por exemplo, 86% dos lojistas vão abrir no dia 16. Todos querem faturar, recuperar a economia e ter uma situação mais saudável de suas empresas. A Federação Catarinense dos Lojistas divulgou que quase 54% dos lojistas em Santa Catarina vão abrir normalmente. Acreditamos que é uma excelente oportunidade para compor o faturamento, porque historicamente fevereiro costuma ser um mês com um faturamento mais baixo devido às festividades de carnaval. Então, uma excelente oportunidade para que os empresários criem promoções, tragam os clientes para suas lojas e haja uma retomada econômica. No setor público, nas principais cidades, todos os serviços vão estar funcionando normalmente. É o caso de Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Chapecó, Lages e Criciúma. O governo do estado também já anunciou que não vai ter ponto facultativo. Uma boa noite para você, até amanhã.